acontecido antes, adormeci. Pertencer no dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos e disse: "Ei, gostaria que me levassem até sua igreja." Eles me contaram sobre um culto semanal do qual participavam e se ofereceram para me levar. Uns 2 dias depois, naquela quinta noite, acabei nas catacumbas. Era assim que eles chamavam a igreja. O culto era como aquela reunião de oração matinal na escola. As pessoas ficavam com as mãos levantadas, louvando ao Senhor. Dessa vez, no entanto, eu os acompanhei. Jeová Jireh, meu provedor, sua graça é suficiente para mim, eles cantavam sem parar. Gostei daquela música desde a primeira vez que a ouvi e adorei ainda mais quando descobri que tinha sido escrita pela mulher do pastor, Mela Watson. Seu marido, Mev, era o pastor desse incomum rebanho. As catacumbas não eram uma igreja típica. As pessoas que frequentavam eram simplesmente uma multidão exuberante de cristãos que se encontrava toda noite de quinta na Catedral de São Paulo, uma igreja anglicana no centro de Toronto. Eram os dias do movimento de Jesus, quando os chamados hippies eram salvos mais rapidamente do que conseguiam cortar o cabelo. Pensando nisso, eu mesmo não vi a cadeira de um barbeiro há muito tempo. Olhei ao redor. O lugar estava cheio de jovens como eu. Deviam ter visto aquilo. Estavam pulando, dançando e alegremente fazendo barulho para o Senhor. Era difícil para mim acreditar que um lugar como aquele realmente existisse. Mas de alguma forma, a partir daquela primeira noite, senti que pertencia ao grupo. Suba ali e no término da reunião, Mev Watson disse: "Deem um passo à frente todos aqueles que quiserem fazer uma confissão pública de nosso pecado. Vamos orar com vocês enquanto pedem que Cristo entre em seus corações." Comecei a tremer. Mas pensei, não acho que eu deva fazer isso porque já estou salvo. Eu sabia que o Senhor havia tomado conta da minha vida às 7:55 da manhã de segunda-feira. E já era quinta. Você adivinhou. Segundos depois eu me peguei caminhando por aquele corredor o mais rápido que conseguia. Não sei bem por que estava fazendo isso. Mas algo dentro de mim estava mandando: vá até lá. Foi naquele momento, em um culto carismático, em uma igreja anglicana, que esse bom católico de um lar ortodoxo grego fez uma confissão pública de sua aceitação de Cristo. "Jesus", eu disse, "estou pedindo que seja o Senhor da minha vida." A Terra Santa não podia se comparar com isso. Era muito melhor estar onde Jesus estava, do que onde ele costumava estar. Aquela noite, quando cheguei em casa, estava tão preenchido com a presença do Senhor que decidi contar à minha mãe o que tinha acontecido. Não tive coragem de contar a meu pai. "Mamãe, tenho de compartilhar algo com você", sussurrei. "Fui salvo." No primeiro instante, seu queixo caiu. Ela olhou e falou secamente: "Salvo, do quê?" "Confie em mim", falei. "Você vai entender." Na manhã de sexta, e durante todo o dia, na escola, no quiosque, onde eu fosse, uma imagem ficava piscando na minha frente. Eu me via pregando. Era impensável, mas não conseguia apagar a imagem. Via multidões de pessoas. E lá estava eu, vestindo terno, meu cabelo aparado e arrumado, pregando vigorosamente. Naquele dia, encontrei Bob, meu amigo, esquisito, que tinha enfeitado as paredes do quiosque com as escrituras. Contei um pouco do que tinha acontecido naquela semana. Ele disse que me via pregando. "Bob", falei, "foi assim o dia todo. Não consigo me livrar da imagem que me mostra falando em enormes cultos ao ar livre, em estádios, em igrejas, em teatros." Começando a gaguejar, lhe disse: "Vejo pessoas até onde a vista alcança. Devo estar ficando louco. O que você acha que isso significa?" "Só pode ser uma coisa", ele me contou. "Deus o está preparando para um grande ministério. Acho isso maravilhoso." Expulso, não recebi esse tipo de encorajamento em casa. É claro, eu realmente não conseguia contar a eles o que o Senhor estava fazendo. A situação era terrível. Humilhação e vergonha. Toda a minha família começou a me perturbar e ridicularizar. Foi horrível. Eu esperava isso do meu pai, mas não da minha mãe. Durante meu crescimento, ela tinha mostrado tanto carinho. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs.
Mas naquele momento eles me tratavam com desprezo, como um intruso que não pertencia àquele lugar. Tradição. Tradição. Diz a canção no musical Um Violinista no Telhado. Se um oriental quebra a tradição, comete um pecado imperdoável. Duvido que o Ocidente consiga entender isso seriamente. Traz humilhação para sua família. E isso não pode ser perdoado. A família me disse: Benny, você está arruinando o nome da nossa família. Eles imploraram para que eu não desonrasse a reputação deles. Meu pai tinha sido prefeito, e ele me lembrava disso. O nome da família estava em jogo. Por favor, entendam-me quando digo isso, mas os ortodoxos gregos, e as pessoas de outras altas ordens da Igreja Oriental são, talvez, os mais difíceis para se aproximarem de um cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão renascido, foi algo vergonhoso para eles. Por quê? Porque acreditam que são os verdadeiros cristãos. E possuem a documentação histórica para provar. São cristãos há mais tempo que quaisquer outros. Mas aqui está o problema e eu cresci com ele. Sua fé é grande em forma, ritual e dogma, mas pequena em unção de Deus. Falta o poder. E, como resultado, eles praticamente não possuem nenhuma compreensão do que significa ouvir ao Senhor ou ser guiado pelo Espírito. Ficou óbvio que, se eu quisesse permanecer em minha própria casa, deveria parar de falar sobre Cristo. No entanto, nada poderia apagar o fogo da minha nova fé. Eu era como uma brasa ardente que nunca parava de queimar. De manhã cedo, minha grande Bíblia estava aberta. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra. Mas isso não era suficiente. Cada noite que eu conseguia fugir de casa, ia para um culto na igreja, para o grupo de jovens ou para a reunião de oração. E nas noites de quinta-feira, estava de volta às catacumbas. Nunca consegui apagar da minha memória o dia em que mencionei Jesus em nossa casa. Meu pai veio até mim e me deu um tapa na cara. Senti a dor. Não, dessa vez não era a pedra de Jerusalém. Era um tipo diferente de dor. Mas eu a sentia por minha família. Amava-os tanto e agonizava por sua salvação. Na verdade, era minha culpa. Meu pai tinha me avisado: mencione o nome de Jesus mais uma vez e vai se arrepender. Ele resmungou com ódio quando ameaçou me expulsar de casa. Comecei a contar para minha irmã mais nova, Mary, sobre o Senhor. De alguma forma, meu pai descobriu e sua raiva explodiu de novo. Ele me proibiu de conversar com ela sobre coisas espirituais. Ora do psiquiatra até meus irmãos me perseguiram. Eles me chamavam de todos os nomes debaixo do céu, e alguns debaixo da terra. Isso durou um longo tempo. No meu quarto, eu orava: Senhor, isso vai acabar. Será que eles o conhecerão? Chegou a um ponto no qual não havia nenhum membro da família com quem pudesse conversar. Não precisei olhar a definição de ostracismo. Trouxeram minha avó de Israel só para me dizer que eu estava louco. Você é um constrangimento para o nome da família, ela falou. Não entende a vergonha que está causando. Meu pai marcou uma consulta para mim com um psiquiatra. Era evidente que papai achava que eu tinha ficado louco. E qual foi a conclusão do médico? Talvez seu filho esteja passando por algo. Ele vai sair dessa ponto. Sua tática seguinte foi conseguir um emprego que me deixaria tão ocupado que eu não teria tempo para esse Jesus. Foi até um de seus amigos e disse: gostaria que você oferecesse um emprego a meu filho, Benny. Papai me levou até o local e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era uma das pessoas mais rudes, duras e más que já encontrei. Era óbvio que não poderia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse: pai, nunca poderia tê-lo como chefe. Realmente senti pena de meu pai naquele dia. Estava ficando sem perspectivas. Ele disse: Benny, o que você quer que eu faça por você? Diga-me o que é. Farei qualquer coisa que pedir se simplesmente deixar esse seu Jesus. Pai, falei, você pode me pedir qualquer coisa, mas eu morreria antes de abrir mão do que descobri. Foi uma cena feia. Ele se transformou de um pai amigável em um estranho sarcástico. Tudo o que tinha a oferecer era outra torrente de ódio e ataques verbais. No ano seguinte,
talvez os 2 seguintes, meu pai e eu quase não conversamos. Na mesa de jantar, ele não me olhava. Eu era totalmente ignorado. Finalmente, ficou insuportável até mesmo sentar e assistir ao noticiário da noite com minha família. Então o que eu fazia? Ficava no meu quarto. Mas, pensando nisso agora, posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Passei centenas de horas, milhares, sozinho com Deus. Minha Bíblia estava sempre aberta. Eu orava. Estudava. Louvava. Eu me alimentava com o maná celestial que iria necessitar nos anos seguintes. Devo obedecer ao Senhor. Ir à igreja era um problema gigantesco. Eu queria ir, mas meu pai dizia, de jeito nenhum, muitas vezes. Na verdade, essas eram praticamente as únicas conversas que tínhamos, argumentos sobre a casa do Senhor. Os orientais consideram impensável desobedecer aos pais. Mas agora eu tinha quase 21 anos. E lembro-me nitidamente da noite em que reuni toda a minha ousadia para falar com meu pai. Vou obedecê-lo em tudo o que você quiser, mas na questão de ir à igreja, não vou obedecê-lo. Devo obedecer ao Senhor. Ele ficou espantado. Parecia que alguém tinha dado um tiro nele. E parecia ficar ainda mais bravo. Por respeito, fazia o melhor para ser obediente. Perguntava a ele, posso ir à reunião hoje à noite? Ele dizia não e eu ia para o meu quarto e orava, por favor, Senhor, por favor, mude sua cabeça. Depois descia e pedia novamente, posso ir? Não, ele grunhia. E eu voltava. Pouco a pouco, ele começou a desistir. Sabia que estava perdendo a batalha. As catacumbas alugaram outro prédio para cultos no domingo e eu sempre ia para lá. Os estudos da Bíblia eram na terça e na sexta, e havia uma reunião de jovens no sábado à noite. Essas reuniões tornaram-se minha vida. Nos 2 anos seguintes à minha conversão, meu crescimento espiritual foi como um foguete entrando em órbita. No final de 1973, Mev e Mela Watson me convidaram para juntar-me a eles no púlpito para ajudar a louvar e cantar. Mas eu não conseguia falar em público. Jim Poitier, o pastor metodista livre, tinha me visto ali. E um dia ele parou no quiosque do shopping center apenas para conversar sobre as coisas do Senhor. Foi quando me convidou para ir com ele até a reunião de Cullman, em Pittsburgh. Meu encontro pessoal com o Espírito Santo depois daquela reunião foi incrível. Mas demorei alguns dias para perceber as dimensões da revelação de Deus para mim. Nessa mesma época, mudei de emprego. Aceitei um trabalho como arquivista em um conselho escolar católico, em Toronto. Tenho certeza de que eles se preocupavam comigo de vez em quando. Eu tinha um sorriso no rosto só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No minuto em que meu trabalho terminava, eu ia para casa, corria para meu quarto e começava a conversar com ele. Ó, Espírito Santo, estou tão feliz por estar aqui de volta, sozinho com você. Sim, ele estava sempre comigo, mas meu quarto tornou-se um lugar muito especial e sagrado. Às vezes, quando não estava trabalhando, ficava em casa o dia todo, apenas tendo uma comunhão pessoal com ele. O que eu estava fazendo? Estava criando uma comunhão. Comunhão com o Espírito. E quando não estava trabalhando ou em meu quarto, tentava ir à igreja. Mas não contei a ninguém o que estava acontecendo comigo. Quando saía de casa pela manhã, ele saía comigo. Eu realmente sentia alguém ao meu lado. No ônibus, sentia a necessidade de começar a conversar com ele, mas não queria que as pessoas achassem que estava louco. Mesmo no trabalho, havia momentos em que sussurrava coisas para ele. No almoço, era minha companhia. Mas dia após dia, quando chegava em casa, subia correndo as escadas, trancava a porta do meu quarto e dizia, agora estamos sozinhos. E minha viagem espiritual continuava. Unção no carro. Preciso explicar que muitas vezes não estava consciente de sua presença. Sabia que ele estava comigo, mas fiquei tão acostumado a ele que não sentia a eletricidade daqueles momentos especiais. Mas outras pessoas sentiam. Frequentemente, quando meus amigos vinham me ver, começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo. Uma vez Jim Poitier me chamou para dizer, quero passar para pegá-lo e levá-lo.
levá-lo a uma igreja metodista na qual vou cantar. Você pode cantar comigo, se quiser. Eu não era um cantor de verdade, mas ajudava de vez em quando. Naquela tarde, estava novamente envolvido na unção do Espírito de Deus. Foi quando ouvi Jim tocar a buzina. Quando corria pelas escadas e até o carro, praticamente senti a presença de Deus correndo comigo. No momento em que pulei no banco da frente e fechei a porta, Jim começou a chorar. Começou a cantar aquele refrão, Aleluia! Aleluia! Virou-se para mim e disse, Benny, posso sentir o Espírito Santo neste carro. Claro que sua presença está neste carro, falei. Onde mais estaria? Para mim, tinha se tornado algo normal. Mas Jim quase não conseguia dirigir. Continuou a chorar perante o Senhor. Uma vez, minha mãe estava limpando o corredor enquanto eu estava no meu quarto conversando com o Espírito Santo. Quando saí, ela foi jogada para trás. Algo a jogou contra a parede. Eu disse, o que há de errado com você, mamãe? E ela me respondeu, não sei. Bem, a presença do Senhor quase a derrubou. Meus irmãos podem contar as várias vezes que se aproximaram de mim e não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam algo em comum. Com o passar do tempo, perdi meu desejo de sair com os jovens da igreja para me divertir. Só queria ficar com o Senhor. Então era comum eu dizer, Senhor, prefiro isso a qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Eles podiam ter seus jogos, sua diversão, seu futebol, eu simplesmente não precisava disso. O que quero é o que tenho agora, falei ao Senhor. Não sei o que é, mas nunca tire isso de mim. Comecei a entender mais profundamente o desejo de Paulo de comungar com o Espírito Santo. Henry, Mary, Sam e Willie agora, até membros da minha família estavam fazendo perguntas. O Espírito do Senhor penetrou tanto em nosso lar, que meus irmãos e irmãs começaram a desenvolver uma fome espiritual. Um por um, vieram a mim e começaram a fazer perguntas. Diziam, Benny, estive observando você. Esse Jesus é real, não é? Minha irmã, Mary, entregou seu coração ao Senhor. E poucos meses depois, meu irmão mais novo, Sammy, foi salvo. Depois veio Willie. Tudo o que podia fazer era gritar, Aleluia! Estava acontecendo, e eu nem tinha começado a pregar. Meu pai estava perto de ir para um hospício. Estava perdendo toda a sua família para esse Jesus. Ele não sabia como resolver isso. Mas não havia dúvida de que minha mãe e meu pai podiam ver a transformação que já estava acontecendo em mim, em dois de meus irmãos e em Mary. Quando entreguei minha vida ao Senhor, tive alguns encontros maravilhosos com Ele. Mas isso não era nada comparado com minha caminhada diária com o Espírito Santo. Agora o Senhor realmente visitava meu quarto. A glória preenchia aquele lugar. Alguns dias eu ficava de joelhos louvando o Senhor por 8, 9 ou 10 horas, direto. O ano de 1974 liberou um fluxo infinito do poder de Deus em minha vida. Tinha de dizer apenas, bom dia, Espírito Santo, e tudo recomeçava. A glória do Senhor permanecia comigo. Um dia, em abril, pensei, deve existir uma razão para isso. Perguntei, Senhor, por que está fazendo tudo isso por mim? Sabia que Deus não preparava piqueniques espirituais para sempre. Em seguida, quando comecei a orar, foi isso que Deus me revelou, vi alguém parado na minha frente. Estava totalmente em chamas, movendo-se incontrolavelmente, seus pés não tocavam o chão. A boca desse ser estava se abrindo e se fechando, tal como a palavra descreve um ranger de dentes. Naquele momento, o Senhor falou comigo em voz alta. Ele disse, pregue o Evangelho. Minha resposta, é claro, foi, mas, Senhor, não consigo falar. 2 noites depois, o Senhor me mandou um segundo sonho. Vi um anjo. Tinha uma corrente na mão, presa a uma porta que parecia abarcar todo o céu. Ele abriu e havia pessoas até onde o olho conseguia ver. Almas. Estavam todas caminhando para um vale grande e profundo, e o vale era um barulhento inferno de fogo. Era assustador. Vi milhares de pessoas caindo naquele fogo. Os que estavam nas primeiras fileiras estavam tentando lutar, mas o mar de humanidade atrás deles os empurrava para as chamas. Novamente,
O Senhor falou comigo. Ele disse claramente: se você não pregar, todos os que caírem será por responsabilidade sua. Soube instantaneamente que tudo o que acontecia na minha vida era por uma razão: pregar o Evangelho. Aconteceu em Oxava, a comunhão continuou. A glória continuou. A presença do Senhor não desapareceu, acabou se intensificando. A palavra se tornou mais real, minha vida de oração se tornou mais poderosa. Finalmente, em novembro de 1974, não consegui mais evitar o assunto. Disse ao Senhor: vou pregar o Evangelho com uma condição, que você esteja comigo em todos os cultos. E aí eu lembrei: Senhor, sabe que não consigo falar. Eu estava sempre preocupado com meu problema de fala e como o fato de que ficaria atrapalhado. Era impossível, no entanto, apagar da minha mente a imagem de um homem se queimando e o som do Senhor dizendo: se você não pregar, todos que caírem serão responsabilidade sua. Pensei: preciso começar a pregar. Mas entregar folhetos não seria bom o suficiente. Então, em uma tarde, na primeira semana de dezembro, estava sentado na casa de Stan Shirley Phillips, em Oxava, a uns 50 quilômetros a leste de Toronto. Posso contar algo? Perguntei. Nunca tinha me sentido tão inclinado a contar toda a história sobre minhas experiências, sonhos e visões. Por quase 3 horas, abri meu coração sobre as coisas que somente o Senhor e eu conhecíamos. Antes de terminar, Stanley me fez parar e disse: Benny, essa noite você precisa vir até nossa igreja e compartilhar isso. Eles tinham uma comunidade chamada Shiloh, cerca de 100 pessoas, na Assembleia de Deus de Trinity, em Oxava. Gostaria que vocês tivessem me visto. Meu cabelo estava na altura dos ombros e eu não estava vestido para ir à igreja, porque o convite tinha sido totalmente inesperado. Mas em 7 de dezembro de 1974, Stan me apresentou à comunidade, e pela primeira vez na minha vida, estava atrás de um púlpito para pregar. No instante em que abri minha boca, senti algo tocar minha língua e liberá-la. Eu a sentia um pouco adormecida, e comecei a proclamar a palavra de Deus com absoluta fluência. E agora vem o mais incrível: Deus não me curou quando estava sentado na plateia. Ele não me curou quando estava caminhando até o púlpito. Ele não me curou quando fiquei parado atrás do púlpito. Deus realizou o milagre quando abri minha boca. Quando minha língua se soltou, eu disse: é isso. A gagueira tinha desaparecido. Toda. E nunca mais voltou. Meus pais não sabiam que eu estava curado porque quase não conversávamos em casa. E, é claro, sempre houve momentos em que eu conseguia falar sem o problema aparecer durante algum tempo, antes de algo me fazer gaguejar novamente. Mas eu sabia que estava curado. E meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que a cada dia eu era convidado a uma igreja ou a uma comunidade para pregar. Sentia-me perfeitamente no centro da vontade de Deus. Vou morrer nos 5 meses seguintes, atuei como pregador, mas meus pais nem tinham ideia. Manter isso escondido por tanto tempo foi um milagre. Meus irmãos sabiam, mas não ousaram contar a papai porque sabiam que seria o fim de Benny. No Toronto Star de abril de 1975, apareceu um anúncio de jornal com minha fotografia. Eu estava pregando em uma pequena igreja pentecostal na região oeste da cidade e o pastor queria atrair mais visitantes. Funcionou. Costandi e Clemence viram o anúncio. Eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo. Durante as músicas, olhei para frente e quase não consegui acreditar em meus olhos. Lá estavam meus pais sendo conduzidos para um lugar logo em uma das primeiras fileiras à frente da plataforma. Pensei: é isso. Vou morrer. Jim Poitier, meu bom amigo, estava sentado perto de mim. Eu me virei para ele e disse: ore, Jim. Ore. Ele ficou chocado quando lhe contei que minha mãe e meu pai estavam ali. Milhares de pensamentos passaram por minha cabeça, sendo que o mais forte era: Senhor, saberei que estou realmente curado se não gaguejar esta noite. Não consigo me lembrar de outro momento em que fiquei tão nervoso durante um culto, e a ansiedade sempre me fez gaguejar. Quando comecei a pregar, o poder da presença de Deus começou a fluir pelo meu corpo, mas não conseguia olhar na direção de meus pais, nem mesmo uma olhada rápida. Tudo o que sabia era que minha preocupação com a gagueira era desnecessária.
Quando Deus me curou, a cura foi permanente. Chegando ao final do culto, comecei a orar para aqueles que precisavam de cura. O poder de Deus encheu aquele lugar. Quando o culto estava terminando, meus pais se levantaram e caminharam até a porta de saída. Depois do culto, disse a Jean: "Você precisa orar. Percebe que meu destino será decidido nas próximas horas. Talvez precise dormir na sua casa hoje." Aquela noite, dirigi sem rumo por Toronto. Queria esperar pelo menos até as 2 da manhã para chegar em casa. Nessa hora sabia que meus pais estariam na cama. Realmente não queria ter de enfrentá-los. Mas voltamos a isso mais tarde. 4 Face a Face está pronto para conhecer o Espírito Santo de forma íntima e pessoal. Quer ouvir sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente o que aconteceu comigo e transformou drasticamente a minha vida. Foi uma experiência intensamente pessoal e baseou-se na palavra de Deus. Você pode perguntar: foi o resultado de um estudo sistemático da Bíblia? Não. Aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal. Para ser meu guia constante. Para que me pegasse pela mão e me levasse a toda a verdade. O que ele vai expor e revelar a você nas Escrituras fará com que seus estudos bíblicos ganhem vida. O que estou prestes a compartilhar com você começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto, em dezembro de 1973, e nunca mais parou. Aqui está a única diferença: eu o conheço infinitamente melhor hoje do que quando nos encontramos pela primeira vez. Vamos começar com o básico. O Espírito Santo mudou minha vida. Ele estava comigo desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração e renasci. Depois chegou a época em que recebi o batismo do Espírito Santo. Fui preenchido com o Espírito. Falei em línguas. Ele tornou sua presença e seus dons conhecidos. Tantos cristãos receberam a mesma experiência e pararam por aí. Não conseguiram perceber que o que aconteceu no Pentecostes foi somente um dos dons do Espírito. Mas o que eu quero que você saiba é isto: além da salvação, do batismo com água e da plenitude do Espírito, a terceira pessoa da Trindade está esperando para que você se encontre com ela pessoalmente. Anseia por um longo relacionamento. E é isso que você está a ponto de descobrir. Arrastado à comunhão. Se você tivesse discado meu número há 2 anos e tivéssemos nos conhecido por telefone, e se continuássemos nossas conversas, mas nunca tivéssemos nos encontrado, o que você realmente saberia sobre mim? Você diria: conheço o som da sua voz como ela sai pelo fone. E seria somente isso. Não me reconheceria se me visse na rua. Mas então chegaria o dia em que nos encontraríamos frente a frente. De repente, você vem me dar a mão. Vê como eu sou, a cor dos meus cabelos e olhos, que tipo de roupas eu uso. Talvez possamos sair para comer e descobrirá se gosto de café ou de chá. Aprende-se muito sobre as pessoas quando as encontramos pessoalmente. Fim da luta. Quando o Espírito Santo e eu nos encontramos, foi isso que começou a acontecer. Comecei a descobrir coisas sobre sua personalidade que me transformaram como cristão. A salvação me transformou como pessoa. Mas o Espírito teve um tremendo efeito na caminhada cristã. Quando comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a ele e aprendi o que o entristece, e o que o alegra. O que ele gosta, o que não gosta. O que o deixa bravo e o que o deixa feliz. Cheguei a entender que a Bíblia em si foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou todos os tipos de homens, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito. Lutei por muito tempo para entender a Bíblia. Chegou o dia em que olhei para cima e disse: maravilhoso Espírito Santo. Poderia, por favor, me contar o que quer dizer com isso? E ele falou. Revelou a palavra para mim. O Senhor usou um encontro com Kathryn Kuhlman para me preparar para o que estava para acontecer. Mas a senhorita Kuhlman nunca se sentou comigo para falar sobre o Espírito Santo. Tudo o que aprendi foi dele. E é por isso que é algo vivo, novo e por isso é meu. Quando voltei para a casa daquela reunião em Pittsburgh, caí de joelhos. Fui honesto e transparente quando disse: precioso Espírito Santo, quero conhecê-lo. Nunca vou esquecer como estava nervoso. Mas a partir daquele dia vim a conhecê-lo como a um irmão. Verdadeiramente,
Ele é um membro da família. Quem é ele? Você pode perguntar. Quem é o Espírito Santo? Quero que saiba que ele é a pessoa mais linda, mais preciosa, mais amorosa da terra. Deus Filho não está na terra. Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu neste exato segundo ponto. Quem está na terra? Deus Espírito Santo. Porque Deus Pai veio para fazer sua obra por intermédio do Filho que ressuscitou. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio e ainda está aqui fazendo seu trabalho. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, ele não quis levar nem João e Pedro com ele. Por isso, disse: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. João 13h33. Mas quando Deus Espírito Santo partir, o que muitos acreditam que vai acontecer logo, ele vai levar os redimidos do Senhor com ele. Isso se chama arrebatamento. Seremos levados com ele para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Quem é esse Espírito Santo? Pensei em um momento que ele era como vapor, algo pairando no ar e que eu nunca poderia entender de verdade. Descobri que ele não é apenas real, mas que tem uma personalidade. O que está dentro? O que me faz uma pessoa? É meu corpo físico? Acho que não. Tenho certeza de que você já foi a um enterro e viu o corpo deitado no caixão. Está olhando para uma pessoa? Não. Está olhando um corpo morto. Você deve perceber que o que faz uma pessoa não é o corpo. Em vez disso, a pessoa é o que sai do corpo. Emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas das características que o fazem uma pessoa e lhe dão uma personalidade. As pessoas que assistem à minha pregação não estão olhando para Benin. Estão vendo apenas o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. É a pessoa dentro que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa. Exatamente como você, pode sentir, perceber e responder. Ele se machuca. Possui a capacidade de amar e a capacidade de odiar. Fala e possui vontade própria. Mas exatamente quem é ele? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual é sua função? A tarefa do Espírito é dar vida aos mandamentos do Pai e às realizações do Filho. Para entender a tarefa do Espírito Santo precisamos entender o trabalho do Pai e do Filho. Deus Pai é aquele que comanda. Sempre foi Ele que disse, que se faça. Desde o começo, é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é Deus Filho quem realiza os mandamentos do Pai. Quando Deus Pai disse, crie-se a luz, foi Deus Filho que veio e realizou isso. Depois, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Deixe-me ilustrar desta forma. Se eu pedisse a você, por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu seria aquele que estaria dando a ordem. Segundo, você seria aquele que caminharia até o interruptor. Em outras palavras, seria o realizador da ordem. Mas, finalmente, quem traz a luz? Não sou eu nem você. É o poder, a eletricidade, que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É quem coloca em ação as realizações do Filho. Mas ele é uma pessoa. Possui emoções que são expressas de uma forma única entre a Trindade. Já me perguntaram, Benny, não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Nunca. Como poderia esquecer aquele que amou e morreu por mim? Mas algumas pessoas estão tão focadas no Filho que se esquecem do Pai, aquele que os amou e enviou seu Filho. Não posso esquecer nem o Pai, nem o Filho. Mas não posso estar em contato com o Pai ou o Filho sem o Espírito Santo, ver Efésios 2h18. Comunhão. Durante um dos meus primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me levou às lágrimas. Assim como estou falando com você, perguntei a ele, o que devo fazer com você? Poderia, por favor, me dizer como você é? Honestamente, eu era como uma pequena criança tentando aprender.
E senti que ele não ficaria bravo com minhas perguntas diretas. O encontro da comunhão eis a resposta que o Espírito Santo me deu: sou aquele que é seu irmão. E em um estalar de dedos, aquele versículo apareceu na minha mente: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13h14. Pensei, é isso. O Espírito Santo é aquele que comunga, que confraterniza comigo. Depois, perguntei: como posso ser próximo a você, mas não ao Filho? E ele respondeu: é exatamente assim que deve ser. Estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai. E estou aqui para ajudá-lo a orar ao Filho. Imediatamente mudei completamente a forma como orava. Era como se tivessem me entregado uma chave dourada que abrisse os portões do céu. A partir daquele momento, tinha um amigo pessoal que me ajudava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente me levava a ficar de joelhos e facilitava a comunicação com o Pai. Que comunhão! É o que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Não há pedidos ou petições em comunhão como há em oração. Se eu pedisse: por favor, poderia me trazer alguma comida? Isso é um pedido. Mas a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Vamos tomar o café da manhã juntos. Isso é comunhão. Lembre-se, não há pedidos egoístas na fraternidade, só amor e comunhão. Era assim comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia: precioso Espírito Santo, poderia vir agora e me ajudar a orar. A Bíblia diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26,27. Quando não sabemos o que dizer, ele vem em nosso auxílio. E aqui está outro princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, 12, 13. Acompanhado pelo Espírito desde meu primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a descobrir que ele era o maior professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Por isso, perguntei: poderia, por favor, me falar o que significam as Escrituras? Mas eu ainda queria saber: quem é você? E por que é tão diferente? Eu dizia: gostaria de saber como é você. Gentil, mas poderoso. Aqui é o que eu vi. O que ele revelou para mim foi que era uma pessoa poderosa e sensível como uma criança ao mesmo tempo. Ele me disse: quando você machuca uma criança, ela se afasta de você; quando ama uma criança, ela se aproxima de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Senti que ele era gentil e, ao mesmo tempo, poderoso e forte. No entanto, como uma criança, ele quer se aproximar de todos que o amam. Já viu um garotinho ou garotinha puxando a saia da mãe ou a calça do pai? Onde eles vão, as crianças se penduram e os seguem. É um sinal claro de que as crianças são amadas e cuidadas. É assim com o Espírito Santo. Ele fica perto de quem o ama. Como era possível que o grande evangelista Charles Finney pudesse pregar o Evangelho e as pessoas fossem tomadas pelo poder, confessando seus pecados? Qual era o poder que surgia quando John Wesley se levantava sobre as lápides e abria sua boca para pregar? Era a pessoa do Espírito Santo que acompanhava seus ministérios. Em Nova York, Kathryn Kuhlman tinha acabado de terminar uma pregação em uma convenção da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela foi levada pela cozinha até um elevador para evitar a multidão. Os cozinheiros não tinham ideia de que uma reunião estava acontecendo e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman. Com seus chapéus e aventais brancos, os cozinheiros nem perceberam que ela estava passando, e o que aconteceu em seguida é que estavam todos no chão. Por quê? Kathryn não orou por eles, simplesmente passou. O que aconteceu? Quando ela deixou a reunião, parecia que o poder da presença dele estava com ela.
Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Aquele poder se tornou mais evidente para mim quando comecei a orar em meu quarto, sozinho. Um dia após o outro, a cada hora, levantava minhas mãos e dizia: Precioso Espírito Santo, poderia vir agora e falar comigo. A quem mais poderia pedir? Minha família estava contra mim. Tinha poucos amigos. Somente ele. Somente o Espírito Santo. Houve algumas vezes em que ele vinha como um vento. Como uma brisa fresca em um dia de verão. A alegria do Senhor me preenchia até que não conseguia me conter. Quando conversávamos, eu dizia: Espírito Santo, amo você e anseio por sua comunhão. E descobri que isso era mútuo. Ele também queria comungar comigo. O jantar pode esperar. Uma vez, na Inglaterra, eu estava na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite, estava perdido no espírito, me divertindo muito enquanto conversava com ele. A mulher da casa me chamou: Benny, o jantar está pronto. Mas eu estava conversando e não queria parar. Ela voltou a chamar: o jantar está pronto. E quando eu estava prestes a sair, senti alguém segurando minha mão e dizendo: mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. O Espírito Santo queria comungar comigo. Você pode perguntar: sobre o que falavam? Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, um dia, perguntei: como você pode ser diferente do pai e do filho? Instantaneamente ele me mostrou Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele. 3 indivíduos distintos. O Espírito Santo era aquele que deu a Estevão o poder para suportar o sofrimento. Jesus era o que esperava por sua chegada. E o Pai era quem se sentava no trono. É possível ler isso em Atos 7, 54 e 56. E o Espírito Santo me mostrou mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para ser o libertador do povo de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que destruiu as muralhas de Jericó. Ele foi a energia por trás da pedra de Davi quando Golias caiu. O Espírito Santo. Ele foi a força na vida de Samuel, de Elias, e de Cristo, o Senhor. Jesus era um homem total, mas a Escritura é clara quando diz que ele não pregaria sem o Espírito Santo. Ele não colocaria suas mãos nos doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, falou ao começar seu ministério, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Lucas 4:18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? De repente, os discípulos estavam em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo e nós fomos testemunhas de sua ressurreição. Ele se tornou parte de cada ação de suas vidas. Estavam em comunhão completa, trabalhando juntos pelo Filho. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo que lhe deu força para que suportasse as privações? E o que aconteceu na vida de Pedro que até sua sombra curava os doentes? Foi o toque do Espírito. David Wilkerson fala sobre ir ver uma mulher de Deus chamada Basilias Klein. Ele disse que no momento em que entrou na sala podia sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava o Espírito Santo. E aqueles que o amam conhecem sua presença. Você reconhece aquela voz? Quando Jesus estava na terra e os discípulos tinham um problema, a quem eles procuravam? Iam ao Filho e pediam: o que devemos fazer? E ele os instruía. Mas quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus lhes disse: o Espírito Santo os guiará. Ele irá confortá-los. Irá aconselhá-los e lembrá-los das coisas que falei a vocês. Contará sobre mim. Pedro e João agora estavam dizendo: maravilhoso Espírito Santo. Paulo falou de sua comunhão. Depois que Pedro teve sua visão no telhado da casa de Simão, o curtidor, em Jope, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos 10, 19, 20. Pedro reconheceu a voz do Espírito Santo. E que era o começo do Evangelho sendo pregado aos gentios.
Como o eunuco etíope foi convertido. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Atos 8h29. Filipe reconheceu a voz do Espírito Santo. Não foi Deus Pai que falou com ele, nem Deus Filho. Foi Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa com vontade, e naquele momento estava fazendo o trabalho do Pai. Acredito que o maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo, o que acontece quando negamos seu poder e presença. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos as palavras, não entristeçam Deus Pai, ou não entristeçam Deus Filho. Mas em todas as partes da Bíblia encontramos, não entristeçamos o Espírito. Deus disse aos filhos de Israel no deserto: vocês irritaram meu espírito. Ele não falou: vocês me deixaram tristes. Deus Filho olhou para os fariseus e disse: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lucas 12h10. A pessoa do Espírito Santo é diferente dentro da divindade. Ele é eterno. É sensível. Mas porque Jesus o entregou a você e a mim, ele não vai nos abandonar. A pessoa do Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra no seu quarto enquanto você não o convidar. Não se senta enquanto você não lhe pedir. E não fala nada se você não falar primeiro. Por quanto tempo ele vai esperar? Até você falar com ele. Podem ser meses, até anos. Ele vai esperar e esperar e esperar. Meu amigo, você nunca vai conhecer seu poder, nunca vai conhecer sua presença até você ir e se sentar ao lado dele e dizer: maravilhoso Espírito Santo, conte-me tudo sobre Jesus. Eu quase não conseguia segurar o telefone depois de terminar uma entrevista de rádio na Flórida. A mulher que me entrevistou disse: Benny, sou cristã há muito tempo, mas algo está faltando na minha vida. O que você anseia? Perguntei. Preciso da realidade de Deus em minha vida, foi sua resposta. Perguntei se ela conhecia Deus Espírito Santo. Conheço Jesus, ela falou. O Espírito Santo é uma pessoa, falei para ela. Como acha que me sentiria se você estivesse sentada aqui me ignorando? Quando nos conhecemos, esperava que você conversasse comigo. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Nunca pensei dessa forma, ela falou. Quando estiver sozinha à noite, converse com ele, continuei. É simples assim. Sabia que ela encontraria a realidade que estava procurando. E Jesus? Ela perguntou. Eu lhe disse: apenas sente-se e espere por ele, é ele quem glorifica Jesus. Não, você não está esquecendo Jesus. Afinal, foi Cristo que nos deu o Espírito Santo. Faça apenas o que Jesus mandou. No dia seguinte, recebi uma ligação telefônica da apresentadora de rádio mais animada que já vi. Sabe o que me aconteceu na noite passada? Ela perguntou, falando tão rápido que precisei acalmá-la. Benny, o Espírito Santo falou comigo. O que ela disse me deixou arrepiado. Quase não conseguia segurar o telefone. Ela começou a chorar quando me contou que o Espírito Santo falou com ela. Procurei por todo o mundo e não há ninguém como Jesus. E me contou sobre as palavras que ouviu: venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Imediatamente me lembrei das palavras: o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22:17. Aqui está uma das lições mais importantes que aprendi. Uma pessoa que conhece a presença do Espírito Santo sempre irá glorificar e magnificar Jesus. Quando você realmente conhece o Espírito, irá glorificar Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo dentro de você irá glorificar Deus Filho. É automático. Somente Jesus é glorificado em uma vida que está preenchida pelo Espírito. Toda a ação da sua vida reflete o que preenche sua vida. Se encher sua vida com jornais, vai falar das notícias. Se assiste a novelas, vai falar de novelas. Mas se estiver preenchida com o Espírito e se absorver em sua presença, vai procurar Jesus e só a Ele glorificar. Se Deus Pai e Deus Filho demonstraram seu amor pelo Espírito Santo, como podemos fazer menos? Deus amou tanto que castigou os filhos de Israel por sua desobediência. Eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso,
ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63, 10. Deus não permitiria um sacrifício, nem mesmo as orações de Moisés, para fornecer perdão por pecar contra o Espírito Santo. O alto custo da mentira. A experiência de Ananias e Safira deixa claro o que acontecerá com as pessoas que desprezarem o Espírito. O casal vendeu uma parte de sua propriedade e só deu uma pequena porção do que pertencia a Deus. Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Atos 5:03. Ananias morreu instantaneamente. Algumas horas depois, sua esposa saiu correndo e Pedro perguntou: Diga-me, foi esse o preço que você e Ananias conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja! Estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Atos 5:7-10. Pecar contra o Espírito é perigoso. Se não entende os trabalhos do Espírito, não fale sobre eles, é melhor ficar quieto. Em meus cultos, oro para que tudo que fizer esteja de acordo com sua vontade perfeita. O Espírito Santo é quem me chamou e é aquele que controla meus encontros. Em outras palavras, ele é o chefe do culto. Você precisa pedir para ele tomar conta de sua vida, também. Por quê? Porque ele é o que foi enviado para estar com você, e em você, para sempre. Você pode conhecê-lo e estar em comunhão com ele. E quanto mais estiver em comunhão, maior Jesus se tornará. E mais amoroso Cristo se tornará. Porque tudo o que ele fala está em Jesus. Cristo disse: Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15:26. Então, se eu quiser conhecer Jesus, devo ir ao Espírito Santo. Jesus disse isso. E ele sabia do que estava falando. No Antigo Testamento, Moisés podia ir ao Pai. No Novo Testamento, os discípulos podiam falar com o Filho. Mas quando você e eu precisamos, quem devemos procurar? O Espírito Santo. Ele é uma pessoa e está esperando agora para que você o receba em sua vida. Ao procurar sua presença, você descobrirá o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Davi falou: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51:11. Ele sabia muito bem o que aconteceu quando o Espírito deixou Saul. Paulo nos mandou caminhar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito. Pedro e Filipe falaram com ele. Da mesma forma que Cristo. É hora de começar. Você pergunta: como faço para começar? É realmente muito simples. Você poderia começar dizendo: Espírito Santo, ajude-me a orar agora. É exatamente o que ele quer que você faça. A Bíblia afirma que ele ora por você com gemidos que não podem ser pronunciados. E quando você fizer isso, sentirá seu fardo começar a aliviar. Terá um parceiro de oração que o levará direto para o trono de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa tão adorável. Ele quer ser seu amigo mais querido, e está esperando para aproximá-lo de Jesus. Cristo disse: Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. João 16:07. Depois disse que o Espírito Santo os guiará a toda a verdade, e me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16:13-14. E não apenas isso, ele vai prepará-lo para a vinda do Senhor. Assim, quando acontecer o arrebatamento, você estará pronto. O Espírito Santo está esperando. Ele quer que você comece uma nova relação, de pessoa para pessoa. 5 Qual voz você ouve? Benny, quero que pare de falar de Jesus nesta casa. Está entendendo? Nunca poderei esquecer a voz irritada do meu pai, que estava furioso por causa da minha conversão. E depois do meu encontro com o Espírito Santo, sua indignação ficou ainda pior. Mas comecei a ouvir outra voz. Era o som do Espírito, e ele me dava um amor por meu pai que superava tudo que eu tinha conhecido na infância ou na adolescência. Não importava o que meu pai dissesse, conseguia olhar para ele com total tranquilidade.
E parecia que quanto mais furioso ele ficava, mais amor o Espírito me dava. 3 coisas aconteceram quando o Espírito Santo entrou em minha vida. Primeiro, a palavra do Deus vivo se tornou a vida absoluta para mim. Não lia mais um pouquinho de Mateus e outro pouco dos Salmos. Abria a Bíblia e sentia como se estivesse dentro dela, vendo-a ao vivo e em cores vivas. A voz do Espírito Santo me guiou para uma grande aventura nas Escrituras. Segundo, minha vida de oração mudou completamente. As horas de oração em que bocejava e me repetia acabaram. O Espírito Santo e eu estávamos conversando. Ele fez de Deus algo real, deu-me poder e ousadia que me fizeram sentir com 3 metros de altura. E terceiro, ele transformou minha vida cristã diária. Eu realmente comecei a cantar e não sabia por que até ler as palavras, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5, 18, 19. O que começou a acontecer comigo não foi algo natural, era sobrenatural. O Espírito tinha tomado conta de mim. Começou a me batizar com um amor pelas pessoas, e especialmente por meu próprio Pai. Foi exatamente como a palavra declarou: Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:05. Eu me tornei uma pessoa tão mudada que meus instintos e reações naturais foram substituídos pela liderança do Espírito. Aprendi o que significava crucificar a carne. E percebi que não podia fazer isso sozinho. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 13, 14. A voz dele como você é guiado pelo Espírito. Familiariza-se com a sua voz. Você a reconhece. Responde a ela. E quanto mais em comunhão com ele, mais profunda torna-se sua relação. No começo, desde o começo dos tempos, Deus deixou claros a pessoa e o poder do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é a primeira manifestação da Trindade nas Escrituras. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1h02. Quando Deus criou Adão do barro, começou antes criando o barro. Aquele barro estava absolutamente morto até que o sopro de vida o acertou. A Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2h07. O sopro de Deus é o Espírito Santo. Aqui está como Jó descreveu: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. No momento em que Deus soprou sobre Adão, ele viveu. Quando Adão abriu seus olhos, o primeiro contato que teve foi com o Espírito Santo. Pois ele era o sopro que fluiu pelo corpo de Adão e permaneceu pairando sobre ele. Adão se levantou completamente preenchido pela presença de Deus. As Escrituras contam que Deus Espírito Santo era o poder da criação. Com seu sopro os céus ficaram límpidos. Jó 26, 13. O que é ainda mais emocionante, no entanto, é que Deus quer guiar este mesmo Espírito e entregá-lo a você. Ele realmente quer derramá-lo sobre você, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. Isaías 32, 15, 16.